Fala pessoal, meu nome é Everton, sou pastor, você está aqui no Teologicamente e hoje eu quero falar sobre um assunto interessante, que é justamente o fato de será que Deus se importa com o resultado do jogo do meu time, ou da seleção brasileira, ou de qualquer outro esporte como vôlei, ginástica, enfim, as modalidades esportivas que estão agora bem em alta? Será que Deus se importa com isso? Será que Deus fica interferindo no placar o tempo todo? Será que se eu ficar orando, Deus vai chegar lá e sabotar o time do meu desafeto? Então, fique comigo. Se você não é inscrito aí no canal, aproveita logo para se inscrever. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Fique comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é biblicamente, né? A base que a gente tem para falar sobre sorte ou direcionamento dessas circunstâncias da vida, que podem acontecer de uma forma ou de outra. Então, quando a gente lê Atos 1:26, por exemplo, a gente vai ver lá os discípulos lançando sortes para escolher um substituto para Judas. E é interessante, né? Porque hoje não é uma prática que as escrituras nos orientam a fazer, lançar sortes, o jogo do palitinho ou no dado, ou coisa do tipo, para decidir coisas na igreja. Hoje nós temos a Bíblia para nos direcionar e para que a gente haja da forma como Deus ensina, mas ali a gente está num período em que a revelação está se desenvolvendo, então aquelas coisas ainda eram comuns naquela cultura, naquele povo, e Deus permitia e agiu através daquilo para orientá-los em decisões importantes. E aí, claro, tem vários outros exemplos nas Escrituras que a gente poderia pensar, e eu me lembrei também de um texto que está aqui em Provérbios 16:33, se você me permite ler. Diz assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem vai determinar o resultado é o Senhor. Então Deus tem um papel nos eventos da nossa vida, com certeza. Não existe nada no universo que possa fugir aí ao controle de Deus, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Mesmo as coisas aparentemente mais insignificantes, elas ainda assim permanecem rigidamente debaixo da soberania desse Deus aí maravilhoso. Então a gente tem que pensar nisso, porque senão a gente fica achando, se o dado rolar diferente aqui, ou se o palitinho sair outro, Deus vai ser pego de surpresa. Isso é impossível de acontecer, pelo menos de acordo com aquilo que nós vemos nas Escrituras, né? Deus tem desse controle. Por isso que mesmo que a gente lance sortes, ainda assim o resultado vai partir do Senhor. Então a história tem a parte que nós estamos vivendo e vendo aqui embaixo, mas tem os bastidores onde permanece encobertos de nós, e só Deus tem acesso e Ele vai direcionando as coisas conforme Ele quer. Então, em cada evento da vida, as contingências da nossa vida estão dentro desse controle, né? Mesmo com todos os altos e baixos e as escolhas que nós fazemos, Deus continua ali direcionando tudo, né? Não existe imprevistos para Deus, não existe surpresa para Deus, porque Ele é o Senhor, né? Daí porque mesmo que a gente interaja e faça escolhas, essa coisa toda, você ainda vai ver Deus, vamos dizer assim, direcionando o negócio e tendo sob seu controle. Porque se Deus deixar de ser soberano, Ele deixa de ser Deus, né? Então, assim, se alguma coisa escapar do controle de Deus, Deus acaba perdendo aí, ou Deus fica limitado, e essa coisa que conseguisse fazer isso, que é impossível, né, seria Deus, e aí a gente não ia ter para onde correr. Mas, enfim, Deus tem esse papel aí nas nossas vidas, essa direção, e a gente precisa pensar que, assim, Deus não está interessado simplesmente na derrota ou na vitória do nosso time ou do nosso esporte favorito, né? Deus sempre vai se preocupar mais conosco, com o nosso caráter, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nos fazer sermos mais santos, e no caso dos crentes, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, por isso, Deus pode pegar a vitória e a derrota para seus fins específicos, né? Às vezes, na derrota, a gente vai aprender muita coisa, e a derrota muitas vezes serve até para quebrar nosso orgulho, nossa prepotência, nossa autossuficiência. Muitas vezes a gente está muito cheio de si, e Deus permite que a gente passe pela derrota para que a gente aprenda
nessa circunstância. Da mesma forma, ele também usa a vitória para seus propósitos, né? Ele pode pegar uma pessoa ali que estava sendo humilhada, zombada, fazer com que ela tenha êxito justamente para mostrar ali que o caminho melhor é você se manter humilde. E as escrituras estão repletas de histórias assim. A mais clássica, uma das mais clássicas, né? Quando a gente vê a história de Davi, por exemplo, e Golias, um gigante ali, todo mundo morrendo de medo e tal, aterrorizado, vem Davi pequenininho, né? Eu me lembro da música infantil lá. Davi, né, sem muitos aparatos e sem um treinamento militar total, mas só pelo fato de ter Deus do lado dele, Davi se sai vitorioso, e a Bíblia sempre mostra Deus abatendo os orgulhosos, ou mostrando a ruína do orgulho. Então a gente tem que pensar nisso, que essas circunstâncias Deus usa para nos moldar, para nos ensinar, para revelar ídolos do nosso coração. Às vezes a gente fica muito obcecado por algo, então Deus vai lá e permite que aquele algo que a gente estava ali, vamos dizer, sofra aquela derrota, justamente para que a gente coloque nossa visão, nossa esperança, nosso coração nele e não simplesmente nas circunstâncias. Então a gente precisa ter essa noção aí em mente quando a gente olha para esse tipo de coisa. E outro ponto que surge quando a gente olha para essa questão de circunstâncias, de torcida, de coisas que podem mudar de acordo com o momento ali, a gente lembra da velha discussão sobre livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal, né? Porque a gente observa que o ser humano escolhe, ele toma suas decisões em várias situações da vida. Mas a gente percebe que mesmo com todas as decisões que tomamos, às vezes, por exemplo, eu vou por essa estrada, não por aquela, vou usar tal roupa, não essa, vou trabalhar com tal coisa, não com essa outra coisa, vou casar com essa pessoa, não com aquela outra. São escolhas que a gente vai fazendo. E Deus nos criou com essa habilidade, essa capacidade. Popularmente a gente usa mais a expressão do livre-arbítrio, só que eu não creio que esse livre-arbítrio ele é total. Até porque eu entendo pelas escrituras que nosso livre-arbítrio é manchado pelo pecado, então a nossa tendência é fazermos escolhas geralmente que vão contra a vontade de Deus para nós, ou escolhas erradas muitas vezes. Por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida e de Deus nos ajudando a tomarmos direção na vida, justamente para que façamos escolhas mais acertadas e escolhas mais alinhadas com a sua bendita vontade. Então, na teologia, tem uma discussão entre arminianos e calvinistas, que eu não vou entrar aqui, porque isso aí seria uma discussão já antiga, clássica. Existem várias pessoas, teólogos, que falam sobre isso, mas o fato é que eu não acredito que as nossas escolhas elas possam, vamos dizer assim, furar essa barreira da soberania de Deus. Eu acredito que está a soberania de Deus, a nossa escolha, e elas seguem, né, de forma que, por mais difícil que seja conciliar essas coisas, a Bíblia nos mostra essas duas realidades. As pessoas fazendo escolhas, né, porque tem esse versículo falando, né, os homens lançando sorte, mas você tem um resultado direcionado por Deus. Então, claro, o time que ganhou, o time que perdeu, as pessoas envolvidas num evento, ou nas Olimpíadas, ou qualquer outro esporte, as vidas dessas pessoas e as circunstâncias que vão acontecer em decorrência daquele evento esportivo vai permanecer dentro do controle de Deus e da sua grande história, né? Então a gente nunca pode perder isso de vista. E aí, pensando nisso, a gente fica, e agora? Eu posso orar para meu time ganhar, orar para outro time perder? A gente vê várias imagens de futebol, né? As pessoas às vezes muito religiosas, elas levam objetos religiosos, os torcedores principalmente ali, tentam secar o outro time ou jogar más energias. Isso é muito comum das religiosidades populares aí. Você vê atletas, e muitos atletas são religiosos, têm uma confissão, muitos atletas são cristãos, eles oram antes das competições, eles agradecem a Deus depois das competições, e a gente vê muito isso. Então, por mais que muitas vezes, por exemplo, no evento olímpico, tentem proibir ali as manifestações religiosas dos atletas, o que eu acho um tremendo absurdo, porque assim, a fé da pessoa ela é muito ligada à sua visão de mundo, aquilo que a pessoa mais tem de valor, e de repente você tem um evento que tenta transparecer essa ideia de neutralidade que não existe, né? Então, é bem sem noção na minha visão. Mas o fato é que assim, muitos atletas fazem isso, né, manifestam ali,
E claro, às vezes você vai ver o ateu zombando, mas e aí, Deus vai escolher que o Corinthians ganhe, o São Paulo perca, ou vice-versa, ou o Flamengo, né? Não, Deus não tá para torcer para time nenhum, né? Para evento nenhum, mas Deus, ele vai ter esses eventos debaixo do seu controle para trabalhar na vida das pessoas, direcionar a vida das pessoas. Enquanto um evento esportivo acontece, muitas coisas acontecem. Vidas de pessoas são transformadas muitas vezes através do esporte, através de uma vitória, através de uma derrota, aprendizados, superações, né? Tudo acontece porque esportes, escolhas e lançar sorte são coisas que fazem parte da vida humana. Então a gente precisa ter isso em mente. E quando a pessoa geralmente agradece no final é porque ela reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então se algo bom aconteceu àquela pessoa naquele momento, ela sabe que o que é bom, o que é abençoador, o que é positivo vem de Deus, né? Tudo aquilo que é bom vem do Pai das luzes, flui do Senhor, que é a fonte de tudo aquilo que é bondoso. Mas, óbvio, né? Um atleta cristão, independente da vitória ou da derrota, ele vai permanecer fiel a Deus e vai buscar sabedoria em Deus para aproveitar bem tanto a vitória quanto a derrota. E não ficar obcecado, né? Eu só vou amar Deus, só vou confiar em Deus, só vou manter minha fé em Deus se eu vencer. Ou então, porque eu creio em Deus, eu vou vencer sempre. Né? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra que mesmo quem crê em Deus pode passar por derrotas, pode passar por situações ruins, e isso continua sendo direcionado aí por Deus. E aí, você tem o costume de orar pelo seu time? Na hora do jogo, você fica pedindo a Deus ou faz algum tipo de promessa? Né? Você é desse tipo de pessoa? E claro, a gente está aqui trazendo mais uma visão bíblica. A Bíblia não nos ensina a fazermos isso. Você pode torcer pelo seu time tranquilamente, mas você precisa saber que, né, Deus não tem compromisso aí diretamente com o resultado de jogos ou resultados esportivos, como se ele fosse um amuleto da sorte, né? Cuidado ao fazer isso, porque nós estamos falando de um Deus santo, glorioso, que não brinca com suas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, né? Se você não curtiu, curta, comente aí embaixo, deixe o seu comentário, o que você pensa sobre esse assunto, como você reage diante de eventos esportivos, como você lida com essas diferenças, né? Deixe aí sua opinião também, interage aí conosco, que também é muito importante para o canal. Beleza, então por hoje a gente fica por aqui, te aguardo no próximo, assista aí outros vídeos também, valeu!